Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. Hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, o capítulo 34, titulado Em Aditamento. Aditamento, aquilo que se acrescenta. Esse capítulo 34 é uma continuidade, como ele diz, é um aditamento, está acrescentando a resposta dele do 33. Porque a indagação do irmão estava incomodado com os espíritos que se comunicavam nas instituições espíritas, os escravos, os índios, né? Então isso estava o incomodando, né? Por que esse tipo de comunicação? E obviamente, uma vez o índio no mundo espiritual, nessa época aqui, a gente sempre tem que levar o texto por contexto, tá, gente? Então, eu não posso pegar o texto e avaliar o ano de 2024. Então, eu tenho que pegar o texto e levar para o contexto da época. Então, o índio, ao desencarnar, ele permanecia no mundo espiritual na condição de índio, com toda a crença, com toda a cultura, com todos os seus valores. E, da mesma forma, os negros, os africanos. E permaneciam durante algum tempo assim. Então, isso estava incomodando. Porque esse tipo de comunicações nos nossos trabalhos mediúnicos. E aí o Humberto de Campos respondeu na 33, mas ele decidiu continuar respondendo na 34. Vamos envolver nossa Carlinha, que irá fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Amado Jesus, é com alegria que nos reunimos e te agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui. Esperamos poder aproveitá-la com essas lições que nos chamam a atenção para os nossos atos, para a nossa história, o que viemos carregando. Ajuda-nos a mudar para melhor, a abraçar os irmãos de todas as raças, de todos os credos, e que possamos assim sermos mais unidos, sermos reconhecidos como teus irmãos, como os filhos de Deus. Fica conosco e nos ajuda hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Em aditamento. Surpreendeu-se você com a minha resposta despretensiosa, simples e sincera sobre as complexidades do espiritismo, diante das manifestações das inteligências menos desenvolvidas, nos serviços fenomênicos, e pergunta-me, inquieto: mas você aprova o uso da cachaça e do fumo por entidades desencarnadas? Elogia o linguajar dos manifestantes a que me referi? Não considera essa tolerância um perigo para o sistema doutrinário? Porque esses espíritos vinculados naquela época, né, dentro da cultura africana, dentro daquela cultura afro, os espíritos se comunicavam, pediu a cachaça, pediu o fumo, uma condição do preto velho, e ele disse: mas você não se incomoda isso sendo pedido dentro de uma reunião de desobsessão? Parece, contudo, meu amigo, que você não penetrou a essência de minhas palavras. Não posso aprovar o uso de drogas aviltantes, ou seja, que desonra, nem pelos desencarnados, agora olha só, vírgula, nem por você que não desdenha, que não despreza venenosos anestésicos adquiridos como material elegante. Ele dá uma alfinetada, então ele se incomoda dos espíritos que solicitam a cachaça, mas ele, na condição, na sua vida social, também bebe. Então você vê que o Humberto de Campos aqui deu uma baita de uma lapada, né? Ele diz assim: eu nem aprovo dos espíritos, nem aprovo a tua. Eu não aprovo em qualquer caso. Em qualquer caso.
venenosos anestésicos adquiridos com material elegante, como um material elegante, né? Se viaja, um vinho, né? Whisky, né? Não posso elogiar o erro deliberado, né? Feito, como ninguém pode, em sã consciência, louvar os desequilíbrios voluntários. Quanto à sua terceira interrogação, qual é a terceira? Que é referente realmente ao perigo doutrinário. Consideramos que o sistema doutrinário nada tem que ver com as manifestações do indivíduo. A manifestação de um indivíduo não vai alterar o sistema doutrinário. O Estado, representando o conjunto das leis que regem um país, será responsável pelos fenômenos infantis, dentro dos quais o patriota do futuro não sabe senão balbuciar alguns rudimentos da língua, e o Estado vai ter que responder por isso? Condenará, porventura, a criança que não lhe pode soletrar os códigos ou providenciará serviços eficientes de educação? Então, vai condenar a criança porque não conhece os códigos, ou o correto seria providenciar lições, estudos para que essa criança pudesse aprender? Desde 1583, época em que, segundo Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, foi ministro das Relações Exteriores do Brasil de 1902 a 1912. Foi diplomata, geógrafo, historiador, monarquista, político e professor. Então, desde 1583, época em que, segundo o Rio Branco, o que a gente conseguiu pesquisar aqui seria um historiador, foi firmado o primeiro contrato para a introdução de escravos africanos no Brasil. Cercamo-nos deles, os escravos, valendo-nos de sua cooperação heróica. Pensávamos, antigamente, que bastaria a morte do traficante ou do comprador para que o problema fosse liquidado com a remessa das almas para o céu ou para o inferno. Entretanto, meu amigo, não é assim. Adquirimos débitos individuais e coletivos. Então, quando nós aceitamos a escravidão, esse é um débito coletivo. Mas quando eu estou lá, lado a lado com o nosso irmão, que foi trazido para o Brasil na condição de escravo, maltratando, abusando, humilhando, eu estou, além do débito coletivo, eu passo a arrumar agora um débito pessoal, individual, entendeu? Porque muitos poderiam estar ali, por exemplo, o capataz, ele era obrigado a fazer o que ele fazia, ele tinha que vigiar o trabalho dos escravos para que pudesse render. Mas ele poderia só fazer o trabalho sem necessariamente sentir prazer em humilhar e perseguir. Isso serve para todos nós. É nos dado um cargo de mando, um cargo de poder, e eu posso arrumar débitos pessoais com a minha perseguição, com o meu autoritarismo, com a minha perversidade. Então, isso não é algo do passado, isso ainda com a permissividade, mas principalmente é com a perseguição mesmo. Porque às vezes você tem um profissional que é bom, mas você simplesmente não gosta dele e destrói aquela pessoa. Você acha que não vai responder por isso? Claro que vai. Por exemplo, vamos dizer que o nosso Brasil, com a graça de Deus que isso não venha acontecer, legalize o aborto. Nós, brasileiros, assumimos um débito o quê? Coletivo. Agora, se eu comemorar e ainda assim realizar, eu arrumo agora um débito o quê? Pessoal. Sim, acumula. Entendestes? A contar de 1758, quando o corajoso sacerdote Manuel Ribeiro da Rocha, vamos lembrar um pouquinho do Manuel Ribeiro, ele nasceu em Lisboa, faleceu na Bahia em 1778. Ele era padre e escritor, tá bom?
A contar de 1758, quando o corajoso sacerdote Manuel Ribeiro da Rocha ousou escrever contra a vergonha da escravidão. Autorizadas vozes se levantaram sob a luz do cruzeiro contra o doloroso comércio de homens livres. Olha a história. E como nós vamos entrar aqui na abolição, quando os Estados Unidos decidiu abrir mão da escravidão, houve guerra nos Estados Unidos. No Brasil não houve. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá é falado por que não houve. A ação da espiritualidade para que não tivéssemos uma guerra aqui. Então, lutas políticas, decisões políticas, isso não é novo. Nós estamos há séculos batendo no mesmo ponto, discordando, discutindo, brigando, dividindo, cada um avaliando o ponto de vista, mas não avaliando o coletivo. E aí a gente continua fazendo isso há milênios. Olha aqui, ele foi corajoso e disse não concordo. Imagina a briga que ele arrumou. Em 1789, a abolição já constituía um dos itens do programa político da Conjuração Mineira. Em 1810, lembrando que a abolição, aqui é em 1789, a abolição ocorreu em 13 de maio de 1888. Mas a confusão já tinha começado. Mais de 150 anos. Mais de 150, exatamente. Olha. Agora, lembrando que desde 1583 foi autorizado. Vou voltar aqui. Época em que, segundo Rio Branco, foi firmado o primeiro contrato para a introdução de escravos africanos. Nós já estamos aqui em 1758. Ainda não foi assinado. Então, ainda a escravidão acontecendo. Porque, meus irmãos, o que acontece? Eu, na condição de branco, naquela época, se viesse a maltratar, eu reencarnaria imediatamente. Sabe aonde? Revestindo a pele do negro. Era um processo expiatório para que eu viesse a aprender. Aquele que eu trafiquei, que eu trouxe, não conta conversa. Vai voltar e passar pela dor que você fez os seus irmãos passarem. Para sentir na pele. Em 1789, a abolição já constituía um dos itens do programa político da Conjuração Mineira. Isso porque ele está falando só da escravidão negra. Sim. Porque a escravidão indígena desde que chegaram. Mas é por isso que ele está falando de homens livres também. Porque antes da escravidão negra, nós tivemos a escravidão dos nossos irmãos indígenas, né? Dos índios, nós, né? Houve a escravidão indígena, mas eles se rebelaram, homens livres não conseguiam realmente se submeter àquilo. E conta-se a história que os índios? Não, como é os missionários, não estou lembrando o nome deles agora, os missionários bateram muito na defesa deles. Sim. Então, por isso que acabou e começou o tráfico, justamente quando começou também o sistema de capitanias hereditárias. Uhum. Porque a capitania hereditária dividia muitas terras, mas o que era obrigado? A ser produtiva. E aí não tinha mão de obra, aí eles autorizaram a escravidão por conta da economia. Sim. Uhum. Então vamos voltando. Em 1810, o príncipe Dom João fez o possível também por golpear o ignóbil movimento. Ele também não anuía. Vamos lá. João VI nasceu em Lisboa em 1767 e desencarnou também em Lisboa em 1826, tá bom? Ele era chamado o Clemente. Foi rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. O príncipe Dom João fez o possível por golpear, então, o ignóbil movimento, sensibilizado com as injustiças que presenciava diariamente no Rio de Janeiro, efetuando providências para a extinção gradual do cativeiro, que culminara com a ratificação, ou seja, com a validação do tratado concluído em Viena, entre Portugal e Inglaterra,
Qual era esse tratado? Pelo qual a nação portuguesa se propunha a cessar todo o tráfico na costa africana. Isso aqui quando, gente? 1810. E quando que foi assinado? 1888. Então, esses processos de mudanças, quando envolve uma nação, isso não é algo assim, ó. Porque aqui o Dom João, ele estava avaliando o quê? Para evitar uma guerra. Quando se está dividido, nós estamos a um passo de uma guerra civil. Então tinha um grupo muito grande que queria acabar com a escravidão e tinha um grupo muito grande que queria continuar se beneficiando da escravidão. Então aqui nós teríamos uma guerra civil. Continuando. Então eles assinaram esse tratado, Portugal e Inglaterra. Mais tarde, Dom Pedro I, então vamos lá, nasceu também em Portugal, Queluz, em 1798, o Dom Pedro I, tá? 1798, ele era também, tinha um cognome chamado O Libertador, e desencarnou também em Portugal, em Queluz, em 1834. Ele também era chamado Rei Soldado. Primeiro imperador do Brasil, né? Dom Pedro I, na Convenção de Novembro, olha agora, 1826, olha o tempo que está se passando e todo mundo ali bolando isso, porque não dá conta de resolver, Sim, se não for os escravos, quem vai trabalhar? Cada um quer atender os seus interesses, mas ninguém está preocupado com o coletivo. Né? Às vezes nós elegemos algum, não porque ele vai dar um trabalho para o meu filho, mas é um péssimo profissional, um péssimo político. Não porque ele concorda com as minhas ideias, não, mas ele é um péssimo político. Então a gente não mudou, nós ainda estamos voltados para o nosso umbigo e não para o coletivo, para a sociedade. Mais tarde, Dom Pedro I, na Convenção de Novembro de 1826, assinava novo acordo agora com a Grã-Bretanha, pelo qual o governo do Brasil se comprometia a proibir toda espécie de comércio de escravos na costa da África. Daí nós encontramos os navios negreiros que eram traficantes, eles estavam traficando. Traficar é algo legal? Ilegal. Então, ainda assim, apesar da proibição, continuaram fazendo tráfico. Por isso, tráfico. O governo do Brasil se comprometia a proibir toda espécie de comércio de escravos na costa da África. Entretanto, não abandonamos o movimento odioso e conta-se que muitos navios ingleses, depois da convenção, postavam-se nas vizinhanças de Angola e Moçambique, expulsando as nossas embarcações negreiras. Então a gente continuava e os nossos irmãos estavam ali, né, atuando sobre a convenção, evitando que se houvesse os tráficos. Não valer exortações de estadistas e pensadores do Brasil ou do estrangeiro. Enviava-nos o Cristo a sua divina inspiração, através dos caracteres mais nobres do governo. Mas continuávamos no movimento criminoso, atendendo a caprichos cruéis. Não nos contentávamos em gastar o nosso ouro na aventura sinistra. Hoje sei que muitos franceses ilustres, inclusive alguns dos precursores intelectuais dos chamados direitos do homem, entre aspas, emprestavam capitais com excelente expressão lucrativa aos negociantes de vidas humanas, alimentando o condenável comércio. Pô, gente, é para acabar. Então, o cidadão é público, não, eu sou contra, em absoluto, isso é um absurdo.
mas por detrás estava bancando o tráfico dos escravos. Mudou? Mudou? Acredita que a nossa teimosia pudesse ficar impune? Você está acreditando que essa teimosia é o quê? Foi feito um acordo, foi feito outro acordo, mais de 100 anos de acordo, e ninguém abria a mão. Acha que isso vai ficar assim impune? Então, em verdade, gente, nenhum movimento que nós fazemos contrário ao bom senso, à lógica, à lei, vai ficar impune. Nenhum. E eu assumo a responsabilidade coletiva, como eu também posso assumir a individual. Nossa atitude coletiva envolve um débito moral de vasta expressão. Por isso que a gente vai aprender lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil tem 2 débitos coletivos. Primeiro, a escravidão. E não é assim, com o negro, é a escravidão dos índios, a escravidão daqueles que viveram, e muitos de nós vivemos, daqueles seres que viveram na condição de escravo. Eles, a nível individual, resgataram seus débitos ou arrumaram mais débitos, porque nós tivemos irmãos vivendo essa experiência que mataram na condição de escravo, fugiram, mataram, construíram um ódio muito grande, uma vingança muito grande. Então nós temos um débito com os índios, com os negros, e ainda hoje nós temos movimento de escravidão. Ou você acha que pagar para alguém 1.412 para trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, me diz se ele consegue viver? Porque o escravo, ele era tratado como animal, mas ele dormia na senzala e comia aquele babujo. Hoje nós dormimos em senzalas imundas, muitas vezes, porque com 1.400 não dá nem para comprar o desinfetante. E a gente está lá no bem bom. E a comida? R$1.400. 1 quilo de carne é 50, 60 reais. Um frango dá 30, 35 reais. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem foi a galera que veio para o Brasil? A galera que estava bem comprometida. Nós. A turma bem comprometida na parte social mesmo, na parte de relação mesmo. Esse é o grupo que veio para cá, envolvido com a Inquisição, espíritos perversos, trevosos, que estavam aprisionados na condição de não reencarnar. E Jesus veio e começou com Ismael. Ismael, vamos receber esses corações aqui, porque o povo acha que quando vê o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está imaginando que isso aqui ia ser um anjo de candura. Quando Jesus fala Pátria do Evangelho, pátria é sinônimo de trabalho. E Jesus vem para trabalhar onde? No ouro ou no coração do homem? É no coração do homem, então ele vem trazer para cá os perturbados. Nós temos uma coisa boa, nós somos extremamente receptíveis, né? Nós adoramos festa, mas na hora de ter que cuidar, a gente atropela um pouco. A gente abre mão de cuidar de pai e mãe, imagine de cuidar de uma nação. Então a gente gosta muito de festa, muito de barulho, a gente samba, a gente é uma alegria, né, e tal. Mas se tiver tudo muito bem, se não tiver, a gente já começa a mostrar as nossas falhas. Objetará, ou seja, alegar talvez que não fomos o único país a escravizar os filhos de outras terras. E responderemos que não somos o único país a pagar tributos dessa natureza. Desde muito antes do Império Romano, que perdeu a hegemonia, ou seja, a autoridade soberana política, em virtude do instinto de dominação. Todas as nações da terra saudam os compromissos morais de acordo com os débitos contraídos. Cenas do próximo capítulo. Então, a escravidão foi algo que ocorreu apenas no Brasil? Não. Então, meus irmãos... Mas está todo mundo pagando a sua cota. Todo mundo pagando a sua cota. Então, muitos daqueles que foram perversos, que escravizaram, que maltrataram... Por exemplo, gente, os nossos irmãos judeus, na época então chamados os hebreus, povo hebreu... Eles ficaram, nós estamos falando de bem antes de Cristo.
Eles ficaram 350 anos como escravos no Egito, trabalhando como escravos no Egito. Pensa, 350 anos. Aqui os escravos, nós acabamos de ver aqui séculos e séculos. A diferença que fica é só que os hebreus podiam ter a casa deles, naquele outro sistema. Esse era era tratado como animal. Na senzala, né? Na senzala, tratado como animais, e isso autorizado pela igreja. E sobre isso que porque o negro não teria alma, ele era um animal. E eu achei interessante que ele fala aqui que esse débito moral de vasta expressão, né, que é um débito coletivo de vasta expressão, e achei um texto que fala que a violência e a discriminação que os negros, os indígenas sofrem hoje são um reflexo direto de um país, de um povo que se constituiu por meio da normalização do preconceito e da violência, né? Então, é negro, deixa, é só um negro mesmo, índio, deixa queimar. Então, assim a gente se formou e até hoje a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, né? É um absurdo. Mas, olha, uma pessoa pobre, independente da cor, ela é discriminada. Ela é discriminada. Então, em qualquer lugar que ela chegar, se ela estiver bem vestida, independente da cor, ela é tratada de um jeito. Se não estiver bem vestido, é tratado de outro. Da mesma forma o negro. Um negro mal vestido é tratado de um jeito. Um negro bem vestido é tratado de outro jeito. Mas às vezes, tia, é porque a gente não tem... eu tenho um irmão que ele é bem branco. Ele é branco mesmo. Quando ele nasceu, a vizinha indiscreta falou para a mamãe: esse aí é filho do vizinho. De tão branquinho que ele é. E ele fala inglês e tudo mais. E ele tem um amigo, o amigo dele sempre anda muito bem vestido e é negro. E ele chegou contando, né, que ele chegou na loja e disse: vou experimentar essa camisa. E o meu irmão vestiu a camisa no meio da loja. Rapaz, não faz isso, tu não sabe o que vai acontecer, as pessoas vão vir aqui pensando... Aí a pessoa se encheu de um pânico, mesmo ele estando bem vestido, mesmo ele estando apresentável, e o pânico porque ele era negro. Então ele sempre entrava, e eles tinham muitas essas conversas porque o branco, meu irmão, nunca sentiu, e ele sempre sentiu o olhar diferenciado, a discriminação por trás dos tratamentos. Eu vi uma reportagem da Glória Maria, repórter negra, e ela disse assim: eu nunca soube o que é isso. Nunca vivi a experiência do racismo. Eu sempre conquistei o meu espaço. Eu sempre busquei estudar bastante. E tanto é que ela chegou onde chegou. Então, nem todo branco consegue chegar, como nem todo negro consegue chegar. Então, eu acredito muito no espírito, no ser pensante, no ser inteligente, no ser vencedor, no ser guerreiro. Eu oriento que vocês assistam o filme Mãos Talentosas. Quem não assistiu, assista. É fatos reais, a história desse grande médico. Então, nós hoje, eu acho que é isso que faz diferença. O que faz a diferença na vida de um ser humano não é o tom ou a cor da pele. É a sua condição, a sua conduta, o seu esforço moral para conquistar um espaço que é difícil para qualquer ser humano. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando nós aceitamos a escravidão, esse é um débito coletivo. Mas quando eu estou lá, lado a lado com o nosso irmão, que foi trazido para o Brasil na condição de escravo, maltratando, abusando, humilhando, eu estou, além do débito coletivo, eu passo a arrumar agora um débito pessoal. Por exemplo, o capataz, ele era obrigado a fazer o que ele fazia, ele tinha que vigiar o trabalho dos escravos para que pudesse render. Mas ele poderia só fazer o trabalho sem necessariamente sentir prazer em humilhar e perseguir.
Isso serve para todos nós. É nos dado um cargo de mando, um cargo de poder, e eu posso arrumar débitos pessoais com a minha perseguição, com o meu autoritarismo, com a minha perversidade, com a permissividade, mas principalmente com a perseguição mesmo. Porque às vezes você tem um profissional que é bom, mas você simplesmente não gosta dele e destrói aquela pessoa. Você acha que não vai responder por isso? Claro que vai. Então, lutas políticas, decisões políticas, isso não é novo. Nós estamos há séculos batendo no mesmo ponto, discordando, discutindo, brigando, dividindo, cada um avaliando o ponto de vista, mas não avaliando o coletivo. E aí a gente continua fazendo isso há milênios. Eu, na condição de branco, naquela época, se viesse a maltratar, eu reencarnaria imediatamente. Sabe aonde? Revestindo a pele do negro. Era um processo expiatório para que eu viesse a aprender. Aquele que eu trafiquei, que eu trouxe, não conta conversa. Vai voltar e passar pela dor que você fez os seus irmãos passarem. Para sentir na pele. Cada um quer atender os seus interesses, mas ninguém está preocupado com o coletivo, né? Às vezes nós elegemos algum, não porque ele vai dar um trabalho para o meu filho, para o meu filho, mas é um péssimo profissional, um péssimo político. Não porque ele concorda com as minhas ideias, não, mas ele é um péssimo político. Então a gente não mudou, nós ainda estamos voltados para o nosso umbigo. E não para o coletivo, para a sociedade. Nenhum movimento que nós fazemos, contrário ao bom senso, à lógica, à lei, vai ficar impune. Nenhum. E eu assumo a responsabilidade coletiva, como eu também posso assumir a individual. Vai aprender lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil tem 2 débitos coletivos. Primeiro, a escravidão. É a escravidão dos índios, daqueles seres que viveram na condição de escravo. Eles, a nível individual, resgataram seus débitos ou arrumaram mais débitos, porque nós tivemos irmãos vivendo essa experiência que mataram na condição de escravo. Fugiram, mataram, construíram um ódio muito grande, uma vingança muito grande. Então nós temos um débito com os índios, com os negros, e ainda hoje nós temos movimento de escravidão. Ou você acha que pagar para alguém 1.412 para trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, me diz se ele consegue viver? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem foi a galera que veio para o Brasil? A galera que estava bem comprometida. Nós. A turma bem comprometida na parte social mesmo, na parte de relação mesmo. Esse é o grupo que veio para cá, envolvido com a Inquisição, espíritos perversos, trevosos, que estavam aprisionados na condição de não reencarnar. E Jesus veio e começou com Ismael. Ismael, vamos receber esses corações aqui, porque o povo acha que quando vê o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está imaginando que isso aqui ia ser um anjo de candura. Quando Jesus fala Pátria do Evangelho, pátria é sinônimo de trabalho. E Jesus vem para trabalhar onde? No ouro ou no coração do homem? É no coração do homem, então ele vem trazer para cá os perturbados. O que faz a diferença na vida de um ser humano não é o tom ou a cor da pele. É a sua condição, a sua conduta, o seu esforço moral para conquistar um espaço que é difícil para qualquer ser humano. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.